Olá, bem-vindo ao Prosa Sem Censura. Eu sou Walter de Souza, aqui do Observatório de Comunicação, de Liberdade de Expressão e Censura, do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP. Hoje nós estamos aqui com uma entrevistada muito interessante, que vai falar sobre este livro, que é Herói Mutilado, que trata da censura ao autor Dias Gomes. Contamos aqui com a ajuda da pesquisadora Gabriela Torres para entrevistar a Laura Matos. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Walter, Gabriela, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar na ECA, eu sou graduada aqui, fiz meu mestrado. Este livro aqui é uma versão do meu mestrado, então é uma alegria enorme poder voltar aqui para falar dele com vocês. Obrigada mesmo. Que bom. O que te atraiu para analisar um autor que foi censurado tanto no teatro quanto na televisão? O que te levou a buscar entender um pouco melhor a censura? Eu trabalho na Folha de São Paulo faz muitos anos, né? E na Ilustrada eu cobri muito tempo televisão, audiovisual, né? E aí, depois de alguns anos ali na reportagem, no dia a dia, eu resolvi tirar um período sabático para estudar. Eu sou muito fã de biografia, assim, e eu sempre tive um sonho, assim, de escrever uma biografia, né? E então saí nesse sabático um pouco com essa intenção e comecei a estudar a televisão, a história da TV, os autores, enfim, os personagens aí da nossa televisão, né? E aí parei no Dias Gomes, comecei a me aprofundar, me chamou muito a atenção a história dele, uma pessoa super consagrada, hoje um pouco esquecida, né? E então a minha ideia inicial seria fazer uma biografia do Dias Gomes, né? Sim. Só que eu me deparei com um concorrente muito forte, que foi o próprio Dias Gomes, que fez uma autobiografia. Então eu fiquei um pouco na dúvida e ao mesmo tempo eu cheguei nessa parte da pesquisa que falava sobre essa obra dele, né? E que começou como uma peça que se chamava O Berço do Herói. Ela foi censurada em 1965, depois ele fez como ele fazia, era comum ele fazer isso, pegar as obras dele do teatro e fazer versões para a televisão, depois para a telenovela. Então ele fez uma versão para a novela Roque Santeiro e foi censurada completamente em 75, que foi uma coisa inédita no país, né? E depois ela foi ao ar em 1985 e se tornou o programa de maior audiência da história da televisão, né? E eu, estudando a documentação da censura, percebi que nesse momento da redemocratização, que ela foi levada ao ar justamente como um símbolo da volta da liberdade de expressão no país, do fim da censura, ela foi nos bastidores muito censurada, né? Porque a estrutura da ditadura censória, ela não se desmontou, né? Então eu achei super interessante, e especialmente em razão das datas, né? Porque foi no primeiro ano da ditadura, no meio da ditadura e bem no final, eu achei que era muito rico esse objeto, assim, e resolvi fazer esse recorte, né? Então... Laura, eu queria voltar um pouquinho, queria que você falasse um pouco do início desse processo, que é com a peça O Berço do Herói, em 65. Uhum. Queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente esse período histórico e o porquê que essa peça foi censurada. Muita gente não conhece, né? Ela não é muito conhecida do público geral. Muita gente nem sabe que o Roque Santeiro é uma versão de uma peça, né? Isso foi, o Dias Gomes fez isso com várias peças dele, o Bem Amado, inclusive, que é super famoso também, foi uma peça. Então ele escreveu essa peça em 1963, né? E qual que era a história da peça, né? A história, ele falava sobre um cabo, chamava Cabo Jorge, na verdade, o protagonista, um cabo que participou da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália. E então, o que se soube na terra natal dele é que ele teria morrido heroicamente defendendo o seu pelotão e tudo mais. Essa foi a história que chegou na cidade natal e aí, em torno disso, começou-se a criar um mito, né, de que ele era um herói. E aí, milagres começaram a acontecer na cidade.
E a cidade começou, então, uma vilazinha, né? Começou, então, a progredir, digamos assim, né? No senso comum da palavra, né? O progresso chegou, então, o progresso incluía a abertura de um bordel, uma pousada, e então os empresários e os políticos começaram a se aproveitar disso, né? Desse mito do herói. Desse mito desse herói, porque virou uma cidade turística. As pessoas iam para lá para conhecer a cidade do Cabo Jorge e para se beneficiar dos seus milagres e tudo mais. Bom, eis que 17 anos depois, esse cabo reaparece, né? Vivinho da Silva, na cidade dele, e porque ele não tinha morrido heroicamente, ele tinha desertado e vivido de bordel em bordel na Europa. Então, quando ele surge, a cidade, né, não fica sabendo. Quem fica sabendo nesse início são os poderosos, né? O prefeito, o senhorzinho Malta, que tinha outro nome também, era Manga, se eu não me engano, agora me fugiu, mas... os empresários tanto o dono da posada, quanto o fabricante de símbolos ali, todo mundo fica sabendo, e o que eles resolvem? Que ele não pode voltar, né? Porque isso ia acabar com a cidade, com os negócios e tudo mais. Então, isso. E o Dias Gomes discute muito a necessidade também da própria população, do próprio povo, né? Que ele chamava de povo, de acreditar num mito, né? De como isso era importante ali para aquela sociedade, como era difícil romper com aquilo, não só porque os poderosos não queriam, como o próprio povo tinha dificuldade de romper com aquilo que movia a cidade, né? E então, isso foi em 63, que ele escreveu. A peça foi publicada em livro em 65, porque naquele momento a censura estava começando a se montar, então algumas coisas puderam ser publicadas, né? Teve um prefácio do Paulo Francis, a orelha do Enio Silveira, que era editor da Civilização Brasileira. Então, nesse momento, depois do golpe militar, essa peça foi ressignificada, essa crítica, porque era um falso herói militar, né? Falava de mito e falava de militar, duas coisas que desagradaram logo de... Exatamente. A orelha e o prefácio reforçaram essa atualidade naquele momento do Brasil e a conexão com o regime militar e tudo mais, né? Então, eles já ficaram atentos, né? O Abu Janra teve coragem de fazer a montagem na época, né? Mas no dia da estreia, a peça foi censurada pelo governo Lacerda, porque naquele momento a censura estava descentralizada ainda nos estados. O Lacerda era então apoiador dos militares, do golpe, e ela foi censurada porque ela desprestigiava as Forças Armadas, entendeu? Bom, Laura, 10 anos depois, é que ela vai ser adaptada para a televisão e acontece algo semelhante. Exato. Em relação com a censura. Como é que foi isso? Então, e aí tem toda uma história, né, tem todo um pano de fundo de como a TV foi ganhando força ao longo, né, do período militar, até com o incentivo do governo que tinha interesse num veículo que fosse capaz de unificar o território nacional e com isso também facilitar o controle, né? Então, o Dias Gomes, naquele momento, ele era um dramaturgo comunista, né, membro do Partido Comunista, e ele acreditava no palco, né, como capaz de levar para o público o seu ideário de esquerda, né, retratar o país que ele acreditava que deveria ser retratado. E também que o teatro, nesse primeiro momento, foi o foco principal da censura. Porque a censura, o que ela queria evitar? Era a capacidade de mobilização, de conexão do teatro com os movimentos de esquerda, o movimento estudantil, né? Eles achavam que tinha grande potencial de mobilização. E ele, em 62, o filme do Pagador de Promessa, que foi baseado na peça dele, ganhou o Festival de Cannes, que era ainda e naquele momento mais ainda,
né, algo muito significativo, assim. Então, ele virou uma pessoa renomada, assim, até internacionalmente. Então, ele era visado, né? Então, toda a obra dele começou a ser perseguida no teatro, e todo o teatro estava sendo o foco da censura nesse primeiro momento da ditadura. E a TV ganhando força, ganhando dinheiro e possibilidades de público e tudo mais. Então, houve essa migração, né, de grande parte dos dramaturgos de esquerda para a televisão. Eles já estavam no rádio, depois eles foram para a televisão. E aí o Dias Gomes até ele reforçava bastante isso, que ele, não, porque existia essa patrulha, né? Ah, mas você está na televisão, você se vendeu para o sistema e tal. Não, mas eu estou fazendo a mesma coisa, inclusive são as obras que eu escrevi para o palco, né, para o teatro, que estão sendo transpostas para a televisão, né? Então ele fez isso com Bem Amado, outras peças, e aí chegou em 75 e ele decidiu fazer isso com O Berço do Herói. Só que ele não falou para todo mundo, né, que ele ia fazer isso com uma peça censurada, né, naquele momento. Era algo que ele comentou com o Boni, que era o diretor, a direção da Globo sabia, mas ele falou, olha, o Boni falou, você vai tirar coisa política, não vai arrumar confusão para nós aqui? Não, eu vou tirar, pode ficar tranquilo, o que é problema para o governo militar, eu vou mudar a história. Mas vou mudar os personagens mais sensíveis, né, digamos assim. Então, o Cabo Jorge virou um produtor de santos, né? Um artesão produtor de santos, que é o Roque Santeiro, né? E que ele teria sido morto defendendo aquela vila, aquela cidadezinha de bandidos que queriam destruir a cidade, a igreja, roubar o dinheiro da igreja e tudo mais. E aí ele também virou um herói, a mesma história mesmo, não tem, só tira, ele perdeu a patente, né? E aí ele, na verdade, ele fugiu com dinheiro, inclusive com dinheiro da igreja, né? E foi para... Ou seja, um anti-herói, na verdade. Isso que é interessante, que era algo relativamente novo na teledramaturgia também. Não que ele tenha sido o único, nem o pioneiro, mas era algo, né, naquela época inovador, assim, né? Que trabalhar com anti-heróis, né, na teledramaturgia. E então esse Roque Santeiro fugiu para a Europa, foi curtir os bordéis da Europa lá com dinheiro, e a mesma coisa acontece, né? Bom, então não tinha motivo para ser censurada, né? Eles foram passando por todo esse processo com os censores falando, não tem nada, nenhum problema, nada demais para o horário, porque a grande coisa da televisão são os horários, né? Porque as faixas etárias, eles determinavam as faixas etárias, e essas faixas tinham horários estipulados para cada faixa etária, né? E eis que no final do processo, eles começaram a apontar problemas. Os mesmos censores, inclusive a documentação mostra isso, por isso que essa documentação do Departamento de Censura é riquíssima, assim, né? Porque você consegue observar essas nuances, né? Os mesmos censores que disseram, por isso e aquilo não vejo problemas. Não, mas eles falam o oposto, assim, sem conseguir sustentar, né? Sem argumentação. Sem uma argumentação, assim, que faça sentido, né? E qual foi o ponto dessa vez? Nem o sentido, nem dentro da lógica deles mesmo, entendeu? O que aconteceu especificamente aí? Aí a censura e a ditadura mostra, né, essa faceta de trabalhar, de operar à margem da legalidade mesmo, porque eles faziam as leis para justificar os seus atos, mas às vezes não tinha lei e os atos aconteciam mesmo assim. Então, um grampo do SNI, num telefonema do Dias Gomes, né, para o Nelson Werneck Sodré, que era amigo dele, e ele falava, eu tô aprontando essa safadeza aqui, dava risada, eles não vão nem perceber, tipo aqueles bobos, né? No telefonema, o Dias Gomes admitia que contava que estava fazendo isso. E aí o SNI teve, né, grampeou esse telefonema. Teve acesso a isso. E o que estava acontecendo? A gente estava vivendo naquele momento a tensão entre a linha dura, né, e a abertura, o pessoal da abertura, né? Então essa censura entrou nesse contexto, né, desse jogo.
com um grampo na CNO. Estão falando aqui que a gente é idiota, um comunista falando que está fazendo uma safadeza com o governo e tal, tal, tal. E assim, isso é uma coisa que eu estou, enfim, estou imaginando que tenha ocorrido, porque o documento leva a gente até determinado ponto, né? Que também tem um bastidor ali que o Armando Falcão, que era amigo do Roberto Marinho, era o ministro da Justiça, eles eram amigos mesmo, próximos, eles estavam estremecidos, né? Então, são vários elementos ali, né? Porque foi uma coisa muito drástica essa censura. Então, assim, tem que ter acontecido muita coisa para dar esse caldo de chegar a esse ponto, né? Que vale ressaltar que foi na noite de estreia da novela que é anunciado que a novela não vai ao ar, é anunciado que ela foi censurada o programa de maior faturamento da televisão, né? Com anunciantes já, as chamadas no ar, o público sentadinho no sofá esperando o seu programa preferido, né? Aí vem o Cid Moreira e fala e lê um editorial, então foi a primeira vez que a Globo, né? Demonstrou um rompimento ali, né, naquela circunstância, ou uma crítica, não um rompimento, mas um desentendimento com a ditadura, né? E, na verdade, o que eles fizeram? Isso é bom explicar também. Eles não vetaram, eles liberaram para as 10 da noite. Só que às 10 da noite ia ao ar a Gabriela, do Jorge Amado, né, baseada na obra do Jorge Amado, que já estava com muitos problemas com a censura. Eles falaram, então a gente pode trazer Gabriela para as 8 e colocar Roque Santeiro às 10? Roque Santeiro seria a primeira novela em cores da novela do horário das 8. Ele já tinha feito o Bem Amado às 10 e agora ele ia fazer o Roque Santeiro às 8. E aí, não pode. Então, na prática era censura, você entende? Então, liberar para as 10 era censurar, né? E, enfim. Bom, aí temos outro salto de mais 10 anos. Em 1985, a Globo retoma o projeto e faz novamente o Roque Santeiro. Como é que isso? Como é que foi essa outra volta da peça do Dias Gomes? Bom, em 85, né, aí nessa fase da abertura, da anistia e tudo mais, a questão da liberdade de expressão, né, foi algo que unificou a oposição também, entre outros discursos, né, os liberais, comunistas e tudo mais, né, e então esse pleito da volta da liberdade de expressão era muito forte, e aí foi que o Tancredo foi eleito, depois indiretamente, depois o Sarney assumiu, e com esse compromisso de acabar com a censura, né? Então a Globo, que também participou disso, tem conversas ali do Boni com o Sarney, não, vamos acabar com a censura, o ministro era o Fernando Lira, também estava... o Dias Gomes participou de eventos que era enterro da censura, com o Tancredo lá no Rio e tudo mais, né? Então, acabou a censura, acabou a ditadura, acabou a censura, muito bem. Aí a Globo precisava de uma novela para aquele ano, de 85, e falou, alguém teve a ideia lá, vamos trazer uma novela que foi censurada como símbolo da volta, do fim da censura, né? Então, Roque Santeiro foi escolhida para ser... Aí eles decidiram fazer uma regravação, porque eles tinham gravado 36 capítulos e perdido, até já tinham sido até destruídos, né? Mas resolveram refazer tudo, inclusive elenco e tudo mais, e trazer a novela do Novo Brasil, né? Da Nova República, enfim, da redemocratização, né? E então a novela estreou, né? E foi assim, alguns meses depois do Sarney, a novela estreou, o Sarney entrar no cargo, né? E foi um impacto, foi uma audiência assim absurda, assim, era uma coisa que né, acho que até as pessoas mais novas que estão assistindo, assim, é legal imaginar, a gente contextualizar que a novela das 9 hoje já é um grande, né, ainda é um grande produto, um grande programa, mas naquele momento era a TV, não tinha, né, o YouTube, né, não tinha essa diluição, né, tão grande que a gente tem hoje, né. Então era muito importante, né, tanto que
formou uma identidade mesmo nacional, a teledramaturgia. Então, a novela das 8 sempre teve muita audiência e essa foi uma coisa absurda, assim. Os 100% de audiência, que é praticamente todo mundo estava vendo e tudo mais, né? Virou uma unanimidade, né? Que é o Novo Brasil, é o fim da ditadura e a novela discutiu o mito, o falso mito, então tinha tudo a ver, né? Só que, eis que, né, nos bastidores, ali no departamento de censura, estava todo mundo trabalhando normalmente, porque não tinha nenhuma nova lei, né? E a estrutura, mais que isso, a estrutura estava montada. E como é curioso que o caldo cultural que sustenta a censura, né, continuou sustentando na redemocratização e continua sustentando para todo sempre, né? Então, a novela foi muito censurada, porque aí o que acontece? Aí a censura nessa época, ela foi feita com a forma que ela era feita mais rotineiramente mesmo durante a ditadura, que não é essa coisa de vetar completamente, porque não interessava nem para a ditadura esse impacto, né? Mas era um controle ali, capítulo a capítulo, frase a frase, personagem a personagem, então, que obrigava as TVs a manter uma negociação permanente, né? E aí, quando a gente estava na redemocratização, continuou daquela mesma maneira. Bom, Laura, eu queria agradecer então a sua presença. Obrigado por ter participado, ter esclarecido tão bem aí esses 3 momentos dentro dessa lógica da censura e, por extensão, ainda fazer com que a gente possa entender um pouco melhor como que isso funciona na atualidade. Walter, obrigada, Gabi. Agradecer também a Gabi por ter participado dessa entrevista e eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Contamos aí com o seu like, com as suas perguntas, com as suas dúvidas. A gente vai continuar aqui falando de liberdade de expressão. Até a próxima.